Olá, sejam bem-vindos. Estou aqui com o meu querido Maurício de Freitas. Tudo bem, Maurício? Tudo bom, Isa? Muito bom estarmos juntos de novo, né, para falar desses temas tão importantes para os pais e mães que assistem esse canal, né? Muito bom. A gente está fazendo essa série de vídeos sobre como a PNL pode ajudar nas principais dúvidas de mães, pais em relação à educação de seus filhos. Então já fizemos o vídeo 1, falando um pouquinho sobre como, gente, como fazer a criança seguir rotinas sem a gente precisar ficar o tempo inteiro cobrando. Desafio, né? E hoje, nesse vídeo 2, a gente vai falar um pouquinho sobre estresse, como identificar sinais de estresse na nossa criança, gatilhos que possam estar levando a criança a comportamentos aí que nos desafiam, indesejados, eu diria, né, que a gente não desejava que a criança tivesse tendo e acaba tendo. Então, nós vamos ver como a gente pode ajudar a nossa criança nesse processo, né, e como a PNL também pode contribuir com isso. Né, Maurício? Vamos começar falando de um comportamento que muitas mães me perguntam o que fazer, que é o tal do roer as unhas, e que quando a gente joga isso no bonde da cultura, como eu brinco, né, a galera fala coisas como, coloca pimenta, passa um esmalte de gosto ruim. Isso é meio complicado, né? Porque Não é o que a gente gostaria que fizesse com os pequenos, às vezes de 3, 4 anos, igual um caso outro dia que uma mãe chegou e falou, não lembro a última vez que eu cortei a unha da minha filha de 4 anos, ela rói todas as unhas, as 10 unhas da mão, né? Então, assim, das 2 mãos, claro. E é desesperador, né? É uma angústia para a gente, mãe, pai, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho disso? O que a gente pode olhar, eu, né, eu quando discordo completamente dessa abordagem, né? Porque é totalmente ineficaz. Não dá para dizer que não seja, que não tenha sua eficácia, mas é um tipo de aprendizagem por trauma. Certo? Então, assim, é possível alguém aprender e nunca mais fazer algo por causa de uma experiência horrível? É, mas a que preço? A que preço? Né? Que tipo de padrões disfuncionais podem ser desenvolvidos depois disso? Então, realmente, você pode, às vezes, criar uma resposta aversiva rápida através de algo desse tipo, através de uma experiência muito, muito ruim, mas isso pode gerar problemas diferentes, outros problemas que você não prevê, né? E é uma aprendizagem por trauma. Deixa eu Em fazer programação neurolinguística, claro, fique à só um vontade. parêntese, porque o que você está falando, eu poderia ter te perguntado assim, por que a gente não deve bater nas crianças para educá-las? Você poderia ter dado Uhum. essa mesmíssima Essa resposta, mesma resposta, porque exatamente. pode até conseguir resultado, mas a que preço? A que custos emocionais? Uhum. Fecha parênteses, pode seguir que está lindo. Na programação neurolinguística, a ideia de criar uma experiência que seja transformadora é a grande pesquisa da PNL. Como a gente faz para mudar comportamentos instituídos, comportamentos que estão muito ali arraigados, com eficácia e rápido? Notoriamente, a gente sabe que existe o aprendizado por trauma, que é rápido por causa da intensidade emocional da experiência. No entanto, é considerado nocivo de várias formas, por causa justamente de gerar padrões disfuncionais, condicionamentos comportamentais indesejados e limitantes ao longo da vida da pessoa. Tá? Depois ela está adulta, lidando com uma série de comportamentos e reações limitantes que ela não gosta de ter, não sabe por quê, quando a gente vai investigar, a raiz está nesse aprendizado por trauma. E muitas Tá? vezes também, esse aprendizado por trauma, ele pode acabar fazendo com que a criança substitua um comportamento por outro. Às vezes ela Sim, para de roer a unha, mas arruma algum comportamento autodestrutivo, às vezes ela arruma sim. outro problema, né? Então isso também é interessante, porque não trata a causa raiz. Então acaba que muda só a válvula de escape algumas vezes, né? Exatamente. Então é E assim, importante. eu estava comentando que na PNL a gente quer fazer essa mudança, e de Uhum, forma eficaz. uhum, Mas ao contrário da aprendizagem por trauma, a gente quer substituir
por experiências que, sim, são emocionais, memoráveis, mas gratificantes, com muitas emoções positivas. Então, tem uma coisa que é importante a gente saber. O cérebro ele é altamente excitável por experiências negativas. Então, esse tipo de aprendizagem pelo negativo, pelo trauma, acaba excitando muito, acende o cérebro inteirinho muito rápido, mais até do que as experiências positivas. Por que isso? É um mau funcionamento? Não é um mau funcionamento. Tem a ver até com a necessidade de sobrevivência da nossa espécie. Então, imagine que, por exemplo, um evento negativo, como você viu um acidente de trânsito e aquilo, de repente, chama a sua atenção de tal maneira que você quer olhar. Por que que você quer olhar? Porque você quer saber o que aconteceu ali, se pode acontecer com você, se tem alguém que você conhece que está envolvido. Seu cérebro fica muito ligado para alguma coisa negativa para não passar por essa experiência negativa. Então, a gente tem uma tendência forte a fugir da escala de valência emocional negativa. Tá? As Fala neurociências aí. chamam de viés de negatividade, né? É um Exatamente. olhar, É um né, viés mesmo, que a gente tem, cerebral. né? E aí, se a gente fosse entrar nessa parte, né, as mídias e as reportagens e os canais de comunicação muitas vezes exploram isso de maneira muito nociva, porque já que isso é um viés da natureza humana, é isso que acaba dando mais ibope, é isso que se veicula mais, então sobram poucos espaços para as boas notícias e a gente fica um viés de negatividade na vida, o tempo inteiro Tem que mergulhado. tomar muito cuidado com isso. E já que nós estamos falando de estresse, uma experiência por trauma, como você começou colocando, ela gera uma descarga de cortisol e adrenalina, os chamados hormônios do estresse, gigante no sistema da pessoa, que também tem consequências, que diminui a tolerância, que dificulta a aprendizagem. Se for em ritmo constante ainda, a gente entra naquilo que a gente chama de estresse tóxico, que é nocivo, dificulta às vezes até o crescimento da criança. Sabe? Então, é muito sério, né? É muito sério. Gera realmente padrões disfuncionais. Se você usa isso com frequência, a criança pode depois precisar de tratamento, E, às inclusive. vezes, o método de educar a criança é esse. Então, se você pega as gerações antigas, né, que agora são adultos, né, muita gente hoje, a gente vê a explosão dos índices, por exemplo, de síndrome do pânico, problemas de ansiedade, né, a gente vê uns transtornos aí emocionais gigantes, que muitas vezes podem estar relacionados com o sistema usado para educar a infância toda. A pessoa ficou lá 10, 15 anos sendo educada sob estresse, ou seja, sempre no processo de educação, gerando estresse, gerando vergonha, gerando raiva, gerando medo, gerando tristeza, né? Aí na vida adulta começam a explodir um monte de problemas nesse sentido e a gente às vezes não entende que, apesar de distante na linha do tempo, esse efeito está relacionado àquela causa. Né? Às vezes até alguma coisa que preocupa muito os pais, que a criança se torne uma pessoa cruel. Acredito que os pais gostariam muito que seu filho fosse uma boa pessoa, mas como ele foi vítima de um ato de crueldade, ele pode sentir que tudo bem cometer atos de crueldade com outros. Então, depois que você pôs ali a pimenta, né, na mãozinha e ele sofreu um ato de crueldade que veio de você, pode ser desafiante você conseguir mostrar para ele que ele não deve ser cruel com o irmãozinho mais novo. Porque você, que é maior de tamanho, que é mais velho, foi cruel com ele. E que é a pessoa de referência da vida dele, que ele mais admira e ama e venera e quer atender a expectativa e modelar, sem saber ainda o que quer, no mundo, no universo, no planeta, né? Tem toda a autoridade sobre ele. Eu costumo dizer que quando a gente faz uma coisa como essa, a gente coloca no cardápio da criança essa opção. Né? Então, isso se torna validadamente uma opção. É uma opção, né, viável, utilizada pela minha mãe, pelo meu pai. É uma dessensibilização em relação à violência. Então, é complicado, porque se eu convivo com qualquer ato agressivo ou violento, eu vou ficando insensível para isso. Me acostumo com. Agora, vamos falar do lado da solução, né? Peraí, então, né? Vai ficar só... acabando com a minha pimenta, né, Maurício? Está acabando com a minha pimenta e não vai me dar nada no lugar? O que eu vou falar para você que está assistindo a gente é que os recursos mais aconselháveis, eles não são por trauma, então não vão usar esse viés, essa tendência cerebral a ficar todo ativado pelo aspecto negativo, mas ao contrário, a gente vai usar emoções extremamente positivas, que também geram registros
cerebrais fortes, não tão fortes quanto esse viés negativo, mas muito fortes, e que precisam de um pouco mais de empenho. Uhum. Do que aquela aprendizagem por trauma, porque, na verdade, tem a ver com a falta de paciência de fazer um processo educacional digno, né? Então, se você de verdade está empenhado e quer oferecer o melhor, você vai levar a criança, em primeiro lugar, a sair desse tipo de comportamento através da atração por coisas extremamente positivas que aliviem o que está acontecendo com ela. O que está acontecendo com ela quando ela rói a unha? Ela está com sensações desagradáveis, né? Pode estar ligado a estresse, ansiedade, medo. Tem aí alguma causa por trás, e a intenção positiva de roer a unha é aliviar uma coisa ruim. Ela tem uma coisa ruim que está acontecendo dentro dela, que precisa ser aliviada. Isso pode gerar outros comportamentos. Então vamos abrir um pouquinho, Isa, para outros comportamentos. Irritabilidade, que você percebe que não é comum da criança, ela está mais irritável. Uma agitação psicomotora que começa a acontecer, porque tem alguma coisa que não está bem. Então, tem alguma coisa que não está bem, entendeu? Dentro dela, e ela não está conseguindo gerenciar essa emoção, essas sensações físicas, e ela está recorrendo a alguma coisa para aliviar. Então, talvez o maior desafio nosso aqui não seja só redirecionar o comportamento. Você pode redirecionar para atividades extremamente prazerosas, já que a criança está usando a mão, você pode ir para outras atividades que utilizem as mãos e que são extremamente agradáveis, prazerosas, e criar através da linguagem fascínio, interesse, curiosidade, vontade. Fazer uma massa de pão junto, já pensou que delícia, né? Ó, que legal. Usa as Fazer uma massa mãos, de pão. junto, é memorável, porque tem aquele tempo de vínculo, é muito gostoso, né? E pode acontecer até dessa criança desenvolver tanto prazer, dependendo de como você usa o ambiente, as suas palavras, a experiência tátil, que isso se torna uma válvula de escape para lidar com o estresse no futuro, super positiva. Ela pode ser alguém que faz cozinha, faz coisas ótimas para a família. Pode até se tornar uma alternativa profissional. Né? Que quando vai ver, ela é uma chefe de cozinha, porque cozinhar faz tão bem a ela, porque ajuda ela a lidar com quaisquer estados internos desagradáveis. Então, você vai ensinar a sua criança a não encontrar uma, mas várias alternativas muito legais para que ela possa se sentir bem, para que o mal-estar seja transformado de forma positiva. Agora, está aí um desafio que é um pouquinho maior, e eu queria que a Isa falasse sobre isso. Esse desafio é você entender o que está por trás disso. O que está gerando esse estresse para a criança? Tem muitos fatores que podem estar por trás disso e que você pode não estar consciente, percebendo. Tenho certeza que a Isa poderia falar um pouquinho mais sobre essa dinâmica familiar que pode estar ocorrendo, dinâmicas que podem estar afetando a criança, na verdade, se torna um sintoma visível de um problema que nem sempre está acontecendo com ela, mas sim no sistema. E aí, o que você tem a falar sobre isso, Isa? Sim, Maurício, é muito importante, né? Porque às vezes a gente fica focado em mudar aquele comportamento que está incomodando. Nossa, minha criança está roendo a unha, o que que eu faço? Minha criança não para quieta, o que que eu faço? Minha criança está mergulhada em telas, tudo isso pode ser sintoma de estresse, né? O que é que eu faço? Ou minha criança está muito fechada, era mais expansiva, era mais extrovertida, de repente está lá toda, né, encurujada, que a gente fala, né? Ou fechada na conchinha, né? Ou era o contrário, era uma criança mais tranquila, tal, agora está agressiva, está violenta, tá... Opa, tudo isso pode ser sintoma de estresse, né? E a gente pode perceber mudanças muito bruscas de comportamento, né? E roer unhas, e, enfim, esse não para, né? Essa coisa que a gente vê a criança não conseguir, né? Ter um momento ali mais concentrada, mais focada. Tudo isso pode botar a gente de cabelo em pé para pensar um pouquinho, ou a barba de molho, né? Como a gente brinca, o que é que está acontecendo. Então, além de direcionar o comportamento para algo que seja mais produtivo, positivo, como o Maurício muito bem colocou, mas também olhar para o
antes. O que é que causou isso? Da onde veio isso, né? Então, são as relações familiares? Será que sou eu? A forma como eu estou conduzindo as situações com a minha criança pode ser um causador? Será que, por exemplo, você está transferindo um Uhum. estresse seu para a criança de alguma maneira? Porque pode acontecer, né, Isa? Sim, até pela fusão emocional que a gente sabe que tem, que a criança absorve, né, ela se alimenta do mesmo ambiente emocional da mãe e do pai, né? Então, Uhum. se a gente está estressado, "Uai, por que que meu filho está estressado, Isa? Eu não entendo". Aí eu pergunto: "Mas você está em paz? Uhum. Bem, tranquilo, zen?" Né? Eu falo: "Não, gente, estou passando por uma fase". Pois é, né? Então tem isso, né? E tem também as próprias relações da criança, né? A criança tem alguma babá que está com ela? Opa, ali também pode ser uma fonte de estresse. A criança convive com outros cuidadores, vovô, vovó, né? Pessoas, né, que por melhores intenções que tenham, também podem ter em algum momento ou estar passando por circunstâncias difíceis que fazem com que, isso chegue até a criança, ou mesmo uma limitação nos recursos, né? O Maurício falou uma frase ali no começo que me impactou muito: a falta de paciência para uma educação digna. Olha que loucura, porque realmente passar pimenta na mão da criança não é digno, né? E às vezes, além de paciência, pode faltar recurso mesmo. A gente até tem paciência, até quer fazer, passa pimenta com amor, cheio de paciência, mas Às não vezes entende é que por não saber o que fazer, né, Isa? É por fazer. estar E às tão perdido, vezes é né, isso, que acaba seguindo alguma dica isso, cheio de que é boa do senso comum, né, com boa intenção, né? cheio de boa intenção, cheio de amor. Eu falo que pai e mãe só erra por não saber, porque querer a gente quer acertar. Uhum. A gente só erra porque não sabe mesmo o jeito melhor às vezes, né. Então é isso que é importante, a gente entender que às vezes até a vovó que cuida, que é a maior maravilhosa, querida, mas às vezes ela está limitada nos recursos em um ponto ou outro, ou até para lidar com aquela personalidade daquela criança, né, e isso começa a gerar um estresse, né. Ou a escola, às vezes trocou de professor, às vezes outra turma, às vezes alguma coisa aconteceu, às vezes um colega, né, na relação com um colega, isso pode gerar também Uhum. estresse, né. Então tem muitos fatores que podem ser. Sabe uma coisa que me veio à mente? Uma criança pode, às vezes, começar a desenvolver reações desse tipo, mudanças comportamentais ao estresse, e a gente não faz ideia do que causou. Uhum, E, às vezes, conversando com a criança, ela não te traz essa informação. E pode ser que ela estava com você num ambiente como uma sala, uma TV ligada, uhum, e algo impróprio para a idade dela apareceu ali. sim. Aparentemente, para você, ela não está prestando atenção. Ela está Uhum, brincando, está com. Mas ela ouviu, ela viu. Por exemplo, uhum, uma informação, como a gente falou, né, de noticiário, uhum. que você acha que não vai afetá-la, e pode ser que a partir daí ela desenvolve o medo. Eu já vi casos de crianças que desenvolveram determinados tipos de fobias, e os pais falam, mas de onde veio essa fobia? Hum, E a fobia veio da onde? Do YouTube. perfeito, Porque a criança está lá, circulando nos videozinhos, etc e tal, mas nem todo o conteúdo que está ali é próprio para ela, nem perfeito. todo o conteúdo que está ali é adequado, agradável para ela, Os né? jornais, Maurício, se você parar para pensar, a gente fica igual profissional de saúde, né? Profissional de saúde vê sangue e não chora, né? Não sofre mais, porque ele precisa dar conta daquilo, ele já dessensibilizou para dar conta de Uhum. trabalhar, né? A gente, quando assiste jornal todo dia, também, a gente já dessensibilizou. A gente escuta falar sobre morte, sobre doença, sobre dor, sobre sofrimento, e a gente não chora mais. Agora, a nossa criança é extremamente sensível ainda. Então, quando ela escuta alguma coisa, Uhum. vamos falar de pandemia, né? Já que é o que ainda vigora, né? A criança escuta um negócio desse, ela escuta. Eu já estou pegando situações de famílias com crianças no início de desenvolvimento de transtorno obsessivo compulsivo, TOC, de movimentos Puxa vida, né? obsessivos de lavar a mão, 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 pelo desespero que tudo foi criado em torno dela, né? Então, nós estamos, né, de uma maneira dramática, mas eu vou dizer, enlouquecendo muitas vezes as nossas crianças sem querer, com a melhor das intenções e cuidando do corpo físico, acabando adoecendo a alma, sabe? Porque a gente fica muito exacerbado, exagerado, não dando conta de que a sensibilidade da criança é muito maior, muito maior. Você sabe que a gente estava conversando, eu lembrei de uma situação, eu não trabalho atendendo crianças, eu atendo adultos somente, né?
Mas eu trabalhei com uma Eu mulher não atendo adulta. só o assunto, viu? Mas eu só atendo adulto. Pois é. É, mas eu trabalho muito com a infância do adulto, né? Então é muito interessante a experiência que eu tenho, porque, por exemplo, uma pessoa vem com um problema hoje, na fase adulta, e a gente vai descobrir causas, raízes para esses problemas, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes na infância. E eu me lembro de uma situação que foi muito interessante com uma cliente, a gente vai deixar tudo velado, né, para preservar a identidade da pessoa, que ela desenvolveu um medo, um pânico, um terror de hospital, de doença, de, sabe, coisas desse tipo. Ela não fazia ideia do porquê. Então ela tinha um medo fora do normal e ela não se tratava. Ela se sentia mal ao ver alguém vestido de branco, sabe, coisas desse tipo. Uhum. E isso trazia consequências. Ela tinha uma fobia mesmo. Ela chegava a desmaiar quando estava dentro de um hospital, porque entrava num quadro de ansiedade muito alto, né? Bom, quando fomos descobrir a causa, um momento na infância que aparentemente não tinha nada muito dramático acontecendo, ela estava na varanda brincando com boneca e tal, brinquedinhos lá dela, e a tia e a mãe estavam conversando sobre um vizinho que passou na frente ali e que estava doente com câncer. Uhum. E eles começaram a falar, as duas começaram a conversar de forma bem dramática sobre o caso, né? O que ele tinha passado, os sofrimentos que ele teve, o quanto ele emagreceu, coisas desse tipo. E a menininha estava brincando perto, na varanda. Ela não parou de brincar em nenhum momento, ficou atenta, ela estava ouvindo. À medida que ela ouvia, ela construía imagens mentais ultra negativas. Uau, E foi ali que começou. olha que coisa louca, né? Aquilo começou ali, mas não se manifestou de uma maneira muito clara que os pais pudessem perceber. Por Sim, quê? Porque a criança tinha uma aversão a, por exemplo, tomar uma injeção, mas de repente você acha que é normal, sim. né? Mas conforme ela foi crescendo, foi mais na idade adulta que aquilo foi piorando, 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 até se transformar numa fobia mesmo, né? Ela já tinha um problema desde a infância com isso, mas foi se agravando, porque tem gente que fala, o tempo cura tudo, né? Não, não cura. Às vezes Às agrada. vezes ele azeita aquele negócio e agrava, né? Então, só para a gente entender que as experiências da criança podem, inclusive, sofrer distorções e transformações e ficarem e serem absorvidas de uma forma exagerada, desenvolvendo medos que não era necessário ela ter, porque de repente ela constrói aquilo na mente de uma forma mais dramática do que na verdade é. Sim, Ela pode chegar a conclusões de que isso pode acontecer com qualquer um, porque ela ouviu essa frase. sim. Nossa, a gente nunca sabe. Qualquer pessoa pode um dia estar bem, outro dia estar ruim. Pronto. Pronto. Para um adulto, isso pode ser só uma frase de efeito. Para a criança, isso pode ser a ideia de que todos os dias de manhã ela pode morrer. Ela tem que ficar preocupada com isso, né? Porque Pois é, uhum. entende? Então, assim, a gente como adulto tem que tentar descobrir essa causa. O que está causando isso? Que coisas podem ter ocorrido? E filtrar melhor as experiências da criança. Acho que isso é nosso papel. Eu Tanto gosto. que existem os filtros, né, nos aplicativos para crianças e tal. Isso tem ali, não tem? Então, é porque nós somos filtradores mesmo da experiência da criança. A gente está filtrando o que é adequado nesse momento, o que não é adequado, e como ela vai receber essa informação, e podemos descobrir como queremos que ela receba essa informação, ao invés de permitir que ela receba uma informação que está sem um desenho adequado para ela, né? Isso me lembra muito o pressuposto que diz, né, que na verdade cada pessoa reage à realidade, né, que ela percebe, como ela percebe, não a realidade em si, né. Então a Exatamente. realidade que a criança percebe da vida pode ser muito diferente da realidade em si, né. Então a gente estar atento que existe essa diferença e estar sempre pensando em todas as situações que a gente for vivendo, como poderá ter sido a realidade recebida pela minha criança? Deixa eu dar uma conversadinha, deixa eu ver como isso ficou para ela, Uhum. deixa eu pensar um pouco sobre isso, deixa eu pensar se eu vou falar isso mesmo junto com ela, mesmo que ela está lá nem prestando atenção, com todas as aspas, porque a criança está sempre absorvendo tudo, né? Então é super importante isso. Criança é uma esponja, né? Isso. Ela filtra menos o que ela absorve. Por A isso que a Maria gente tem que Montessori filtrar.
Maria Montessori diz que a diferença entre a mente da criança e a esponja é que a esponja absorve até um limite. A mente da criança não tem limite. Não tem limite. É. E uma outra coisa de estresse que eu queria trazer, Maurício, para a nossa pauta aqui, é uma situação que eu já atendi, que diz assim: o que acontece com a criança? Não sei, tem isso, tem aquilo. Eu falo, mas tá bem. Aí comecei a investigar, né? O que poderia ser o estresse, né? Causador, a causa raiz daquele estresse que a criança manifestava. Mas tá tudo bem na escola? Tá tudo bem. Teve alguma mudança na vida? Não. Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E a criança com algumas questões de estresse, mudança de comportamento, tudo. Eu falo, e vocês, pais? Vocês estão bem como casal? Ah, não, aí é outra história, né, Isa? Aí é outra Talvez seja história. a história que mais impacta as crianças, E né? aí, Maurício, a gente quer separar as coisas, sabe? Cada uma na sua caixinha, né? A vida da criança é uma coisa, a minha vida conjugal é outra, mas não é bem assim que as coisas Não é? funcionam no nível humano, né? Com certeza. A criança absorve e muitas vezes ela apenas está refletindo uma dinâmica disfuncional do casal. Você vai ver o que está acontecendo com ela é um sintoma que eles não estão expressando, eles estão vivendo dentro deles, recolhido, e ela Doidinho, está vontade expressando. de dar na cara um do outro e a criança dando na cara de todo mundo na escola. Uhum. Pronto, falei. Com certeza. Eu acho que a gente tem que entender nesse momento que o poder maior de solução de tudo isso é justamente dos pais, porque eles têm um nível muito alto de consciência do que está acontecendo com seu filho, né? Ou precisariam ter, né? É, mas você falou uma E eles estão palavra-chave aí. inseridos nisso. Você falou uma palavra-chave aí, poder. Então, independente da gente ter consciência ou não, poder a gente tem, consciência a gente pode desenvolver. É Pode aí que a desenvolver. gente está. Então, buscando informações como essa que a gente está compartilhando aqui, leitura, se aprofundando, buscando entender de cérebro, né? Buscando entender dessas dinâmicas de comunicação, que é isso que a PNL faz para a gente, né? É essa entrega da PNL, uma clareza gigantesca sobre esses processos todos e ferramentas para melhorá-los, né? Sabe que você falou sobre clareza, né? Eu acho que realmente as pessoas que têm, talvez a mãe mais ainda do que o pai, mas por causa de algumas coisas compartilhadas com a criança, mas as pessoas que têm mais consciência são os pais. Você vai, por exemplo, vai para um profissional, muitas vezes para um psicólogo infantil e tal. Frequentemente ele marca uma conversa com os pais. Uhum. Uhum. E é dos pais que vem toda a informação necessária para entender o que está acontecendo com a criança. Então, pode faltar a clareza, como você disse. Sim. Não está tendo a clareza, mas você tem mais informação do que todos que estão no entorno da criança. Sem dúvida. E o poder de fazer algo com essa informação. E a própria criança também, né, Maurício? Às vezes o pai e a mãe estão procurando em tantos lugares, em tantas coisas, e às vezes não está conseguindo ouvir a própria criança, não está dando espaço para que ela se expresse, sem querer, claro, né? Mas às vezes nem acredito tanto na competência da própria criança em saber, falar, expressar. Às vezes a criança consegue coisas que a gente nem imagina, né? Com certeza. Tem pessoas que trazem coisas que eu fico, gente, a criança manifesta assim, você está me mandando muito, eu já obedeci muito, porque a mãe está sempre numa posição autoritária, sabe? A criança expressando assim, com todas as letras. E eu pergunto, mas ela disse assim, com todas as letras? A mãe fala sim. Né? Falou, olha, então a criança às vezes está sinalizando, está verbalizando até, além de sinalizar, né? E a gente talvez não consiga ouvir. Então é bom estar atento, porque às vezes a gente consegue, né? E usar o nosso poder de mãe, de pai, para tomar decisões, para buscar ajuda, né? Para fazer diferente, para se aprofundar aí no que a gente entende ser recurso para conseguir melhores resultados, né? E cuidar do Perfeito. nosso estresse, né? Sem dúvida, esse é um ponto muito importante, né? Porque, como você bem colocou, a parte mais sensível de uma família é a criança e muitas vezes ela manifesta um problema do sistema todo, uma questão que é do todo, né? Às vezes o pai e a mãe vão descobrir que eles estão viciados em estresse. Existem pessoas viciadas em estresse, parece que gostam de fazer tudo num estado de estresse e colocam a criança dentro dessa rotina estressante também, e ela está expressando a disfuncionalidade desse vício, nesse estado cheio de hormônios, que é ficar estressado, deixar para a última hora fazer
sabe? Então, assim, descobrir a si mesmo vai ser fundamental para você ajudar seu filho. Perfeito. Ai, que coisa linda, gente. Muito bom, sempre bom falar contigo, Maurício. Que gostoso. Primeiro quero te agradecer demais, demais, demais pela generosidade de estar aqui trocando comigo nessa série, tá lindo demais. E depois dizer para todo mundo que tem mais, né? É um prazer muito grande para mim estar aqui com você, conversando com alguém que dedica a vida a ajudar pais, né, a poder ter realmente resolver um gap da sociedade, uma lacuna, né, de aprendizagem que a gente tem, que é ter a chance de cumprir muito bem esse papel. Esse papel que é lindo, né, que nos absorve completamente durante alguns anos da nossa vida e que é tão importante, porque o seu filho, de alguma forma, é um legado que você deixa. Né? É uma pessoa que, é claro que ela é uma pessoa única, ela forma também a si mesma, mas ela leva muito de você, muito. Às vezes, quando a gente perde um ente querido, né, como um pai, uma mãe, você começa a identificar como tem coisas que você faz que é parecido com o que essa pessoa fazia, e como é gostoso às vezes, porque tem gente que fala, não quero ser parecido em nada com a minha mãe, não quero parecer... Né? Mas às vezes você percebe quantas coisas bonitas você aprendeu, e que você está ali fazendo, e a pessoa continua através de você. Né? Então, seus filhos também vão dar a sua continuidade no mundo. Fica aqui uma mensagem bonita para você. Lindo. Tá? Eu falo que a gente tem um pai e uma mãe pequenininho dentro da gente para sempre. E Sim, né, a é gente bem leva isso. as experiências de referência, o que a gente sabe, o que a gente não sabe, a gente leva dos nossos pais, né? Então é muito Sim, potente. Quanto mais consciência a gente tiver, a gente deixar o melhor da gente para nossa criança, né? Entregar o melhor. com certeza. Ai, que delícia. Gratidão sem limites. Muito bom. Eu vou puxar um ganchinho daquilo que você falou, que a gente tem poder para fazer uma entrega melhor para os nossos filhos, porque muita gente se sente culpado, sabe? Quando a gente fala sobre isso, assim, né, de, puxa, mas então é tudo a mãe, é tudo o pai, é tudo a gente, né? Não, não é assim, né? Tem gente que fala assim, nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Olha que coisa triste, né? Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre culpa materna, não é, Maurício? Vamos Com trabalhar, certeza. né? Vamos mudar essa maneira de pensar. Espera aí, né, gente? Tem mais que você precisa saber sobre isso. Muito bom. Obrigada, Maurício. Obrigada a você que está assistindo. Esperamos de todo o coração ter contribuído muito contigo com mais esse vídeo, viu? Um beijo grande e até o vídeo 3 dessa série. Valeu! Até, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.